tópico da aula nós vamos falar sobre ergonomia. A ergonomia é a ciência que estuda as relações entre o indivíduo e as condições de trabalho e o indivíduo e o local de trabalho. Quando nós falamos de condições de trabalho, nós estamos preocupados com os níveis de ruído, de temperatura, de iluminação, as cores, o impacto das cores na dinâmica do trabalho e a questão da umidade relativa do ar. O local de trabalho tem a ver principalmente com a situação da regulagem dos móveis, das cadeiras, mesas e computadores. De forma sucinta, quais são os objetivos da ergonomia? Nós podemos destacar dois objetivos. O primeiro deles é contribuir para manter a produtividade, a satisfação e a motivação da mão de obra. No sentido da produtividade, é uma questão direta. Um ambiente propício à realização do trabalho permite que, com menos desgaste, o indivíduo trabalhe mais e gere um quantitativo de produtos e serviços superior àquele que ele poderia obter no caso de um ambiente que não foi preparado para o trabalho. Em relação à satisfação, evidentemente, as interações sociais, todas essas relações que existem entre os indivíduos e o posto de trabalho, elas ficam melhor ajustadas em um ambiente cuja construção se deu a partir da aplicação das normas da ergonomia. Ainda podemos citar como objetivo evitar lesões por esforço repetitivo, também conhecidos como LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, também conhecidos como DORT. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, que inclusive está na página 93 do caderno didático, que é uma imagem de um indivíduo sentado, num posto de trabalho administrativo, utilizando o computador, com toda a estrutura adequada, ergonomicamente pensada e planejada, a fim de que ele tenha um trabalho bem adequado. Então vocês podem observar, por exemplo, a posição dos pés, os pés apoiados no solo, ou em descanso, ou em cima de um descanso, uma altura do assento adequada da cadeira, um descanso, um apoio para as costas também numa posição. A gente observa a postura neutra do indivíduo, a coluna bem encaixada, os braços fazendo um ângulo de 90 graus. Inclusive para os teclados, é interessante, sempre que possível, que a gente utilize teclados que a gente vai chamar de teclados ergonômicos. Eu não sei se vocês já observaram, quando a gente senta e vai trabalhar com um teclado que não é um teclado ergonômico, nós estamos sempre nessa posição de braços travados, enquanto que o teclado ergonômico ele vai permitir abrir essa articulação dos cotovelos e você vai ter então menos tensão nos ombros. Então essa também é uma questão que é importante. Esse seria então um posto de trabalho adequado. Bem, vamos falar um pouco sobre a insatisfação no trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho um ambiente, esse ambiente não foi pensado ergonomicamente, ou foi um ambiente que não foi projetado para manter as pessoas motivadas e trabalhando de uma maneira satisfatória, nós começamos a ter uma série de efeitos colaterais dessa falta de planejamento. Em primeiro lugar, nós temos a desmotivação. O indivíduo ele começa a se sentir cada vez mais distanciado em relação ao trabalho, profundamente oprimido pela realização do trabalho. Nós temos uma redução da produção, ou seja, daquele quantitativo que é realizado, e também da produtividade. Nós temos uma queda, muitas vezes bastante perceptível, da produtividade, ou seja, da eficiência do trabalho. Nós temos também, além aí diretamente relacionado a isso, os acidentes de trabalho em função do não planejamento do ambiente, da falta de medidas protetivas, muitas vezes da ausência dos equipamentos de proteção individual. Nós temos uma alta rotatividade a partir do momento, já que aquele posto de trabalho não seduz o indivíduo, já que ele não gosta de trabalhar na empresa, então logo ele consiga uma outra alternativa, ele vai embora, ele vai pedir demissão, ele vai encontrar uma forma de exercer seu ofício numa outra organização. E nós temos dois termos aqui que são bastante comuns. O primeiro deles é o absenteísmo. O absenteísmo são faltas justificadas formalmente, mas que não necessariamente estão validadas por um problema existente. Muitas vezes o indivíduo tropeça e pede um afastamento de uma semana porque, segundo ele está sofrendo de uma dor intensa no pé ou na perna. Então, como ele não se sente motivado a permanecer na empresa, ele sempre procura algumas formas juridicamente corretas, principalmente por meio de atestados médicos. Ele procura encontrar algo que justifique a sua ausência remunerada ao trabalho. A gente vai chamar isso de absenteísmo, são as faltas
né, que muitas vezes são justificadas, na grande maioria das vezes são justificadas. Nós temos também um termo mais novo, que eu até coloquei entre aspas aqui, porque a gente não tem uma tradução muito próxima desse termo hoje ainda. Eu vou chamar de presenteísmo, em oposição ao absenteísmo. O que é o presenteísmo? É um problema pós-internet, pós-rede social, né? As pessoas estão lá, você não pode descontar o dia dela porque ela está presente, ela está dentro do trabalho, ela foi lá, ela bateu o ponto, ela está sentada na frente do computador, mas ela não está fazendo nada para contribuir com a realização do trabalho. Então ela está presente, mas ela está ausente, né? Ela não contribui com a realização do trabalho. Isso é um termo relativamente novo para dizer o quanto que houve esse declínio na taxa de produtividade das pessoas, principalmente nos serviços administrativos, né? Então o presenteísmo é a presença sem produtividade. Porque no caso do absenteísmo, o sujeito não vai trabalhar. Ele pega uma gripe, ele podia ter ido trabalhar, mas ele não vai. Ele pega 15 dias de atestado, né? Então agora aqui não, ele vai, mas ele não está lá o suficiente para que ele colabore com o funcionamento da empresa. Bem, partindo para o fechamento da nossa terceira videoaula, eu quero destacar 2 pontos, que é a importância do ambiente de trabalho, do seu projeto, do seu planejamento, né, para a realização do trabalho, para a garantia da maior motivação, né, e satisfação com o trabalho, o aumento da produtividade, maximização da eficiência, e também dizer a importância da compreensão e utilização das orientações trazidas pela ergonomia. Isso muitas vezes não é uma decisão do indivíduo. Eu vou aplicar a ergonomia não é só porque eu acho que é importante, mas também muitas vezes existe uma orientação específica da legislação com relação às normas regulamentadoras. Então vamos ficar atentos. Aqui eu vou me despedindo de vocês e a gente se vê na próxima videoaula.